Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos aos Amigos do Sofá. Eu sou o Blade. Eu sou o DJ e hoje... Quem está Opa. aqui? Opa! Quem pá, isto é prometido, estar aqui no meio de vocês dois, pá. Pá, este sofá é Estás aconchegadinho. Este sofá é bastante confortável, pá. Temos, pá, para o low cost que é isto, pá, este sofá é high cost, mas isto é impecável. Eu sou o Marco. Olá Marco. Como estão? Estamos aqui reunidos hoje aqui com um ente querido da nossa comunidade, não é verdade? E estamos aqui hoje com o Marco Fresco do MF Gaming, que se junta a nós mais uma sofazada. Hoje eu e o Blade, o nosso amigo Quake, está indisposto. não pode estar connosco hoje, mas nós vamos aquecer aqui o Marco. Salve seja. Não, eu já estou aquecido. Já estou bem aquecido aqui. Vocês são muito juntinhos a mim. Marco, bem-vindo ao nosso canal. É um prazer imenso ter-te aqui connosco. Nós sabemos que somos um pouco dos newbies que têm entrado aqui nesta comunidade, mas... Eu também sou. Eu também sou. Pronto, um pouco menos do que nós, não é? Menos decidimos trazer-te hoje aqui connosco. Sabemos que és também um entusiasta do retro, não é verdade? Tens um gostinho pela coisa e até já cobriste algum desse conteúdo no teu canal e tudo mais. Portanto, certo. Marco, lead the way, fala-nos um pouco sobre ti, o teu canal e introduz-te aqui aos nossos sofazeiros que estão aqui. É assim, eu antes de mais, antes de me apresentar, eu acho que temos aqui de referir uma coisa importante, já que este vídeo vai sair na sexta-feira e nós estamos a menos de 24 horas de jogar para ajudar. Ou seja, vai ser um live que vai ser feito neste canal, aqui com esta malta, comigo e com mais uma data de criadores de conteúdo, uma data de canais. Eu se estivesse aqui, ia estar aqui bastante tempo a falar deles, mas eles vão estar aí a pipocar aí pelo coisa. Que vai ser basicamente um live solidário para ajudar o Banco Alimentar, para pôr basicamente comida na mesa das pessoas, que para mim é uma ação brutal que partiu desta malta e que obviamente eu não podia ficar de fora, e vou tentar trazer a minha comunidade exatamente para isto também. Portanto, se estás a ver este live amanhã, aqui neste mesmo canal tens aí os links para, também provavelmente para o live. Vem, participa, podes fazer donativos, podes simplesmente vir para a palhaçada e estar aqui a falar de videojogos, que é o que nós gostamos, mas falar de videojogos para ajudar uma causa maior, que é o Banco Alimentar e poder pôr comida na mesa das pessoas. Pá, que acho que é sempre bom, não é? E que é importante. Acima de tudo. É uma iniciativa. Obrigado, Marco. É obviamente uma iniciativa que nós vamos entrar em detalhes depois também, amanhã. E vamos falar um pouco sobre como é que a ideia surgiu, os objetivos e tudo mais. Mas não vamos falar muito do que é que vai acontecer. Vamos esperar que isso é surpresa. Exatamente, vai ser uma surpresa. Marco, o teu canal, conta-nos o que é que tu gostas de falar no teu canal, o que é que tens falado. O que é que eu gosto de falar? O meu canal é um canal de gaming, totalmente direcionado para gamers. Eu costumo fazer esta diferença, por exemplo, há canais de gameplays que são totalmente dedicados ao gameplays, em que tens um entertainer e tens um público a ser entretido pelo entertainer. Ok? É um tipo de conteúdo de gaming que é considerado gaming em Portugal. Em Portugal e no mundo. O meu canal é um canal para pessoal que quer comprar jogos, que quer ter a experiência do jogo. Então faço reviews a jogos completos, conto histórias de jogos completos, desde o primeiro até o último, e isto inclui algumas franquias que começam mesmo no retro e acabam nos dias recentes. Pá, eu jogo há bastantes anos, eu lembro-me dos primórdios, dos meus primórdios, de estar a jogar em PC, um 386, e ter amigos com Spectrum, amigos com NES, eu próprio depois tive uma NES, Super Nintendo, e pá, desde aí, eu nunca parei de jogar, nunca fui aquele tipo de gajo que parou durante uns anos, depois voltou, não. Só que como eu sempre tive aquela cena de partilhar o conhecimento que eu tenho e o amor que eu tenho pelos videojogos e conhecer pessoal como vocês que têm exatamente a mesma paixão e que dá para falar e que temos todas experiências diferentes, jogos diferentes e e isso é a beleza do retro, é eu ter um jogo que para mim significa muito e ter outro gajo que odeia aquele jogo. Como é que tu gostas disso? Tipo, mas eu adoro! Pá, porque aquilo me marcou. Porque naquela altura nós não tínhamos a possibilidade de dizer não gosto deste jogo, vou sacar outro. Porque nem havia internet. Tipo. Então era aquele jogo.
era mau, era aquele jogo, era o que tu ias ter, tipo, tinhas de gravar com aquilo, era o foi- que era. E foi algo que nós já tocámos aqui nesse assunto várias vezes, que é, especialmente o Quake, e quando fazemos, mais quando fazemos não digamos as reviews, mas quando falamos dos jogos, especialmente do Spectrum. Naquela altura, o que vendia era a capa do jogo, não é? Certo. O jogo podia ser terrível e aconteceu-nos a todos E nós, aconteceu de muitas certeza. vezes. Tipo, comprar jogos ou comprar, quer dizer, comprar uma cópia do jogo naquela altura em que ainda era tudo muito shady e não existia a lei da Aliás, criminalidade informática. tu tens um Exato. exemplo muito, muito concreto no Spectrum, que é o Barbarian, que não é um mau jogo, aliás, até é bastante bom para Sim, a sim, altura, sim. mas o que vendeu o jogo foi a capa. Que tinha a Whittaker a modelo na capa, que hoje seria uma modelo do Instagram, na altura não era. Ou seja, a sexualidade dela tirou toda a atenção da cena de decapitar pessoas durante o jogo, da violência supostamente do jogo, só porque tinha uma miúda mais desnuda na capa. E isso estás a dizer é mesmo isso. E, tipo, os jogos vendiam pela capa. Às Como vezes o caso o jogo do não era Game assim tão Over. bom. O Game Over foi a mesma Exatamente. situação na capa. Exatamente. Tens vários exemplos. Falámos nesse jogo na última sofazada, não foi? Há duas atrás. Blade. Depois, há duas atrás, exatamente. Ou seja, tu tens vários exemplos de jogos que venderam pela capa. Mas, basicamente, outra coisa que eu tenho no meu canal é o Quiz Royale, que agora chama-se Quiz Royale, chamava-se Quem Quer Ser Gamer Milionário, eu alterei o nome por questões legais. E, basicamente, é um concurso onde o pessoal está em estúdio comigo a concorrer, como um programa de televisão, basicamente, e depois tem o público, que é toda a gente que está a assistir às lives, que pode responder a perguntas e ganha prémios. E nós normalmente oferecemos prémios até bastante bons. Eu vi um live teu de 3 horas e 40 minutos de um desses Quem Quer Ser Gamer Milionário, ainda tinha esse nome. Tinha lá o Pixel, tinha o Viriatos, acho eu. Não estou Sim. Isso foi a versão dos vencedores. Foi. Eu acho que já foi há algum tempo atrás e eu estive a ver aquilo e achei um conceito fantástico. E achei que é justamente isso que nós temos que continuar a fazer e que dá aquela originalidade a nós como criadores de conteúdo, especialmente aqui em português, que temos vamos dizer que temos um público-alvo mais reduzido. Mais reduzido. E que sabemos bem disso, não é? Muitos de nós às vezes vira-se um pouco também para fazer conteúdos em inglês, se calhar não tanto para aumentar a comunidade ou o que seja, mas para conseguirmos talvez um pouco chegar a mais pessoas e tentar partilhar essa paixão por outras pessoas também. Mas basicamente é esse o objetivo. Mas eu gostei bastante do conteúdo. E tens planos para uma próxima edição em breve, Marco? Sim, dia 7 de fevereiro, 7 de janeiro, peço desculpa. Vai ser a primeira edição de Quiz Royale, com o nome Quiz Royale. Temos algumas surpresas. Eu tenho estado a tentar fazer mais parcerias de maneira a conseguir trazer melhores prémios ainda. Se bem, para vocês terem uma ideia, no último Quem Quer Ser Gamer Milionário, eu ofereci um Assassin's Creed Valhalla, um jogo que tinha acabadinho de sair para qualquer plataforma. Olha, vou já aqui dizer em primeira mão. O prémio do Quiz Royale, um dos prémios, vai ser o Cyberpunk 2077. Portanto, eu penso que quando ele sair já estará melhor. Mas pronto. Este vai ser um dos prémios, nós vamos ter mais e vamos estar a oferecer. Nós oferecemos cerca de 12 jogos para PC em todos os programas. Vamos oferecer mais ainda um AAA no final da edição. Vamos ter um jogo especial também para os participantes. E o sonho mesmo é até ao fim. Isto também, com o tempo que nós passamos, é difícil fazer isto, mas o sonho é fazer isto num estúdio, com pessoas comigo e com público. E eu já tenho estúdio, tenho tudo, só falta a liberdade para poder fazê-lo. Mas até ao final do ano que vem, né? Não deste, vai ser é esse o objetivo, e oferecer uma consola da geração atual também durante o programa. Isso é o meu objetivo. Mas para isso eu preciso muito público, muita gente e vamos lá chegar. Portanto, Marco, um estúdio com botõezinhos e tudo para a gente carregar. Sim. Isso aqui é. Brutal era ter a Leica. Não vai dar, se calhar. Estás a ver? Pois, exato. Mas pronto, é Leica que ele chama. Não é Leica. Lenca, peço Lenca desculpa. da Silva. Eu com o nome não sou bom. Com a língua sou fixe, mas troquei um bocado. Exato. Mas certamente só quando falaste no nome percebeste logo quem é que era. Não, cá dentro estava. Sempre. Mas ele chegou lá. Pronto, ok.
Estamos lá. Era isso que eu estava a tentar perceber. É que era a Link e a Lassie. Eu não sei se vocês percebem. Pronto, foi isso. Eu disse que isto só ia cair. Eu ia fazer uma piada porca, mas não vou fazer. Não. Não, vamos passar a Bem, E falar sobre jogos. Exato. Vamos então falar sobre jogos. Eu acho que é um momento ideal para nós trazermos aqui. Como sabes, o conteúdo aqui é maioritariamente dedicado ao retro, não só. Nós também já tivemos aí algumas recomendações no nosso canal também sobre outro tipo de conteúdo mais recente. Mas sim, dedicamos ao retro porque... e a razão principal é simples, porque somos todos velhos. Essa é a parte principal. É que somos todos idosos. Eu gosto do moral. Idosos. Desculpa, sou uma pessoa com 37 anos, tenho que dizer que já estou um bocadinho. Eu estou quase a entrar naquela zona da idade nozentas que já não sais mais de lá. Sei que sim. Não. Portanto, falando de jogos, quem é que vai começar aqui a abrir as hostes hoje para falar de jogos então? Ivo. Desculpa. Blade, eu estou. Não faz mal. Eu Olha, peço imensa desculpa. eu acho que deixamos o Marco falar. Deixamos o Marco falar. Ser. Hoje estamos de férias. Ok. Eu vou falar de um jogo. Vou falar de um jogo que marcou muito. Marcou mesmo muito. Que é este menino aqui, que é o Seven Guest. Seven Guest para PC. Para já este jogo tem uma particularidade interessante. Isto para quem viveu a altura que este jogo saiu. Este é um jogo da Virgin. Que faz... Rest in Peace, as Virgin Megastores que havia cá em Portugal. Este foi o primeiro jogo que eu copiei em CD. Foi o primeiro jogo que eu fiz uma cópia pirata. Vão todos atrás de nós agora, Marco. Agora é que foi. Mas espera, que eu tenho aqui o original. Bom. Calma. Pronto. Está chato. Não, eu já pequei e eu... e para vocês verem, o meu pai tem uma empresa que foi das primeiras a ter gravadores de CDs em Portugal. Este jogo demorou 7 horas a ser gravado. 7 horas. Quanto Gravava CD? a uma velocidade, provavelmente. Gravava a uma velocidade. Na altura que eles custavam cerca de 60 a 70 contos cada um. Estamos a falar de talvez 300 e poucos euros. Eu lembro-me nessa altura, porque isto que eu também gravava... Tentei comprar um gravador de CDs na altura, gravava a uma velocidade e estamos a falar de nem sequer de 1 mega por segundo. Isto eram kilobytes por segundo. O primeiro que comprei era um Philips com um botãozinho vermelho que gravava a 2 velocidades. Era loucura. Fantástico. Era loucura. E o que é que este jogo tem de espetacular? É um jogo de enigmas, completamente passado numa mansão supostamente assombrada, que no fundo é uma mansão imaginária, digamos assim, criada por um dos personagens principais do jogo. Eu não vos vou puxar muito pela história por uma razão, é que este jogo ainda hoje se joga bastante bem. Podem no comprar na Steam. Aliás, até agora há pouco tempo saiu um jogo feito por fãs, porque este jogo tem uma sequela que é o 11 Hour. E depois ainda teve... acho eu. Exatamente, eu também tenho o jogo, o 13 Doll, e eu gostei bastante porque tem toda. Eles tentaram criar o jogo mesmo como se o jogo fosse antigo, e isso é muito fixe, apesar de ser um jogo recente. Mas o Seven Guess foi o que me marcou porque foi o primeiro jogo de enigmas que eu joguei. E o jogo tem enigmas mesmo muito difíceis. O jogo é feito em vídeo, que é outra coisa que FMV, para a altura era uma novidade, né? E não está feio, não está foleiro, não está horrível. Tipo, vocês jogam o jogo hoje. Eu joguei isso imenso também. Eu lembro desse jogo, acho que nós falámos isso, não lembro se foi na Fazada 7 e chegámos a oferecer uma cópia para o Steam. Mas entretanto, tu tens no GOG, como estavas a dizer, tens o Seventh Guest e tens o Seventh Guest Remake que foi remasterizado. Eu continuo a preferir o original. E lembro-me perfeitamente no início, quando chegavas àquela cozinha e tinhas aquele puzzle das latas, o tempo que eu perdi com aquilo. Do Gypsy, não sei o quê, não me lembro mais ou menos da palavra que tu tinhas de escrever. Aquilo é. Eu digo-te uma coisa, este jogo, o dos cavalos do xadrez, também é super lixado. Também era uma... Isso era no primeiro andar, numa casa de banho ou num quarto. Primeiro andar, exatamente, é na casa de banho do chão, o tapete sai e aparece o enigma. Eu lembro bastante bem deste jogo, até porque há pouco tempo joguei outra vez. Vale a pena. Que é uma coisa engraçada. E quem segue o meu canal consegue perceber a quantidade de jogos que eu jogo de nova geração, mas eu nunca deixo de jogar antigos. Ainda há pouco tempo fiz um gameplay inteiro no meu canal do Twitch de Super Mario World, por exemplo. Tipo, eu vou sempre atrás buscar
jogos velhos que me marcaram e outros que eu lembro-me e que não joguei e disse, pá, tenho de jogar isto e vou jogar. Até porque os jogos antigos são mais pequenos normalmente que os jogos novos, então consegues... mas Seven Guest, sem dúvida alguma, um jogo obrigatório. É fabuloso. O Eleven Sour já não tinha aquela mesma vibe, mas também não estava mau. Não estava mal, mas eu acho que eles deram modernice demasiado àquilo. Exageraram. A cena do telemóvel, de andares com... O telemóvel não, é tipo aquele computadorzinho que tu andavas. Era que falava contigo. Mas tinhas uma coisa boa, tinhas múltiplos fins. Que já era uma novidade. Mas por outro... Era uma novidade. Mas por outro lado, o fim do da Seven Guest é muito mais satisfatório. Aliás, é tão satisfatório que eles pegaram neste novo, no 14 Doll, e foram buscar o fim do primeiro. Sim, uma continuação do primeiro. Exatamente. Eles ignoraram o Eleven Hour. Eu achei super, super interessante. Aliás, quem puder ajudar, porque eles têm uma cena para poderem ajudar a criar mais conteúdo, ajudem. Eu joguei esse jogo brevemente, conheço o jogo. Vocês falaram agora dos puzzles, obviamente que me lembrou, mas não tenho assim uma memória muito fresca acerca do jogo. Mas sim, claro, joguei na altura. Eu não sei, esse jogo é de mid-90s, talvez, de meio dos anos 90. É 90. Olha, é 93. Eu não sei se estou a dizer uma barbaridade, mas eu tenho quase a certeza que este foi o primeiro jogo a ser em CD. Eu acho que quase sim. Certeza. Nós falámos nisso no Sofazada e acho que esse jogo foi uma das razões que os leitores de CDs começaram a vender a pacotes nos computadores. Foi por causa desse jogo. Isto foi, eu andava na Cambridge School, na altura, e foi um rapaz que me emprestou o jogo porque não percebia nada de inglês. Ele estava a começar a Cambridge e o jogo é todo em inglês, não tem legendas, como é óbvio. E tu precisas, por exemplo, nesse caso das latas, estavas a falar, se tu não souberes inglês, tu nunca mais te vida nunca na vida vais fazer. Aliás, eu que fui uma pessoa que comecei a minha aventura, neste caso no IT, que acaba por ser a minha profissão hoje também. Comecei no IT, comecei com um Spectrum, não é? E obviamente os comandos que tinhas de dar em Spectrum eram em inglês, não havia nada disso em português. Mais tarde no PC foi, digamos, a parte mais difícil foi, por exemplo, MS-DOS. Começar em MS-DOS sem saberes nada, porque eu tinha MS-DOS em inglês. Já existia MS-DOS em português, depois começou a existir, mas era um challenge bastante interessante, porque eu não sabia rigorosamente nada de inglês e entender aquilo tudo foi um bocado difícil. É a razão pela qual hoje acho que todos nós falamos fluentemente inglês, ou pelo menos praticamente todos nós. Sim, eu claramente por causa disso. Exato, e foi justamente por causa disso. E que depois acaba por ser também estimulado pela questão dos filmes que nós víamos na televisão e tudo mais. E felizmente em Portugal não ser um dos canais que dobram tudo. Exato. Nós sermos um país que, e ainda hoje eu vejo, vivendo noutro país, eu vejo como isso é afetado, como isso afeta, por exemplo, o conhecimento em inglês da população em geral. Eu não vou dizer que em Portugal vais achar mais pessoas que falam inglês do que qualquer outro país. Por exemplo, há países como a Holanda que dobram tudo também, eles têm... Tem muito bom inglês. Eu já vivi muito bom inglês e tens muita gente na rua a falar inglês. Mas a questão é que às vezes acaba também por ser a falta de conhecimento daquilo que se passa dentro do filme. Por exemplo, quase ninguém na Itália sabe qual é a voz do Marlon Brando a dizer I'll make him an offer he can't refuse, não é? É um bocado pegar por aí essa questão do inglês. Isso é muito estranho. E que infelizmente ou felizmente... Aliás, a voz que eles têm, normalmente até é sempre o mesmo ator, a traduzir sempre os mesmos personagens. Ou seja, a voz que eles associam àquele personagem é um gajo italiano que às vezes nem tem nada a ver com a voz original do ator. Aliás, eu lembro-me há pouco tempo, falava-se, eu não sei se foi na Alemanha, falava-se há pouco tempo na Alemanha que o famoso ator que fazia a voz do Arnold Schwarzenegger na Alemanha, nas dobragens, tinha falecido. E então aquilo foi um evento. Uma coisa por aí. Uma pessoa completamente desconhecida para nós, obviamente. Eu não sei se foi na Alemanha, mas sei que foi num país daqui da Europa em que falava-se disso. Coitadinho. Morreu o senhor que fazia a voz do Arnold Schwarzenegger. Eu não vou desvalorizar o trabalho do senhor, mas para mim, se morresse o Arnold Schwarzenegger, era muito mais importante certo. do que... Era o que nós conhecíamos. Eu já vi, há pouco tempo, foi o Wolverine. Aquele ator... como é que chama o ator que faz o Wolverine? Que é o Jackman. O Jackman. Ele basicamente é o gajo, acho que é o gajo que faz o personagem de jogo de banda desenhada há mais anos. É o ator que faz. Sim. E o gajo foi ao Brasil a uma entrevista e foi lá e estava todo contente porque conheceu
o rapaz que faz a voz do Wolverine do Brasil, o senhor, aliás, e ele era o Wolverine, né? Tipo, supostamente, há mais tempo que o ator que fazia há mais anos, porque ele ainda fazia os desenhos animados antes dele já ser o Wolverine. Tá? Curiosidade, é outra situação. Por exemplo, aqui na Polónia dobram os filmes, mas não existe dobragem com qualquer tipo de emoção. Ou seja, não existe um ator ou um vocal actor, um ator de voz para uma pessoa. Existe uma coisa chamada lector. Que é, tu estás a ter uma discussão daquelas assim que e tens um gajo a traduzir não. É só isto. É basicamente apenas uma tradução para a língua local daquilo que está a acontecer. Seja um homem ou uma mulher a falar, é sempre um homem. É uma pessoa que está sempre a falar e a traduzir aquilo. Isso é muito estranho. É muito estranho. Um dia vou pôr aí no canal um exemplo disso que é para a malta. Isso é sempre estranho. Okay. E mais joguinhos. Temos mais jogos para falar. Ai, desculpa, Marco. Continua. Aliás, era fixe, era fazer um programa todo assim. Tipo, nós temos esta conversa e depois uma voz por cima a dizer. Tipo, isso era incrível. Fizemos tipo na telenovela venezuelana. Não, eu um dia vou contratar aqui um polaco que também fala português. E vou pô-lo a fazer exatamente isso que nós fazemos. Que eles fazem aqui, aliás, com o lector, ou seja, o tradutor. Isso vai ser lindo. Tudo lindo é um understatement. Lindo. É isso. Então, Almada, vá, saca lá um joguinho aqui para nós. Saca lá um joguinho. Querem que eu fale de um joguinho? Podes falar. Tá. Olha, então, hoje, em honra aqui ao nosso convidado, não é? Verdade? Ao Marco. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer um pouco de jornalismo de investigação, não é verdade? E eu fui investigar o que é que o Marco tinha jogado e o que é que o Marco gosta dentro da questão do retro, não é? E Marco, eu estou-me a sentir naqueles programas da Júlia. Temos uma surpresa para ti. E agora vai aparecer o meu pai aí em tua casa. Não sei, pode ser. Mas primeiro vamos começar com os jogos e depois eu já vejo se consigo dizer alguma coisa ao teu pai. Eu sei que que a tua primeira consola que tu tiveste foi uma NES. Não propriamente uma NES, foi um clone de uma NES, não foi? Sim, comprada numa papelaria em Coimbra, não é verdade? Certo, exato. E que alguns dos jogos que vinham com essa consola e que tu jogaste te marcaram muito e que alguns deles até tens reviews feitas no teu canal. Mas eu creio, eu pelo menos não encontrei, posso ter visto mal, mas vou aqui falar de um jogo que certamente tu te lembras, que é um jogo da NES que é totalmente incontornável, que é o Jurassic Park de 1993. Espetacular. Surpreendido. Espetacular. Consegui te surpreender. Surpreendeste. Ora, eu tive que falar deste jogo, não só porque ele é incontornável, mas também porque eu joguei-o na versão de Game Boy. A versão de Game Boy deste jogo, na verdade, é de 97 e chamava-se The Lost World of Jurassic Park. E mais tarde vi-me a perceber, e mais tarde, se calhar já umas décadas mais tarde, vi-me a perceber que esta versão não tem rigorosamente nada a ver com a versão que saiu para a NES e que foi aquela que tu jogaste nesse tal clone da NES. Aliás, esta versão que eu estou a falar de 97 saiu também para a Game Gear da Sega e que era semelhante, apenas as cores eram um bocadinho melhores, digamos assim, porque o Game Boy cores, coisas. Exato. Tinha mais do que duas cores, portanto. Tinha, exatamente. Este jogo levava-nos basicamente aos cenários do filme, do épico filme de Steven Spielberg, que tinha cenários como tinha níveis que era como salvar os netos do Dr. Hammond, destruir os ninhos do Velociraptors e eventualmente ligar a corrente elétrica de volta, que foi o que acabou por lixar aquilo tudo, não é? No filme, não é? Foi tudo aquilo que aconteceu na ilha de Nublar e que criou aquela trama cheia de suspense e de ação que nós vimos ali, não é? Como eu disse, o objetivo é este último, né? Restaurar a corrente elétrica, e o jogo tem 6 zonas divididas por vários níveis e que temos que apanhar os ovos dos dinossauros e os cartões de acesso e passar ali às fases seguintes. Estás recordado disto, certo? Completamente. Aliás, esse jogo marcou mesmo bué, pá, até porque não foi só na NES que eu joguei também a versão de Super Nintendo, que é quase um upgrade à versão da NES. Se bem que quem não se lembra, quem jogou este jogo tem de se lembrar do nível em que tu vais no barco a dar aos remos
E aquilo tens de estar sempre a carregar, é um stress à bruta. Exato. Pois, o jogo é incrível. O jogo em si eu gostei bastante. Aliás, embora eu vou dizer que gostei bastante porque já o joguei mais tarde, porque a versão que eu joguei no Game Boy, como eu estava a dizer, era totalmente diferente e não tinha sequer. Era o mesmo estilo de jogo, mas não tinha os mesmos níveis. E lá está, depois durante aquela quest toda tens que enfrentar alguns dinossauros que nos veem assim como um prato de suculentas codorniços, não é verdade? À exceção dos herbívoros, né? Os herbívoros se calhar olham para a gente e acham que aquilo é cuscuz com brócolis. Mas esses mandam-te alguns mandam-te cuspo para a cara. Exato, como aquele gordinho que leva com que ele pensa que ele é bonitinho e ele abre assim o chapéu e... Isso é das cenas mais xixes do filme. Pá. Mas este jogo tinha também uma coisa fantástica, que era os encontros ocasionais com o mítico, o ocasional T-Rex, não é? Que eu levei bastante tempo a entender isto, que tu não podias matá-lo, tu tinhas que evitá-lo. Tu só podias desviar dele, ele não morria. E eu estava ali, já dizia o tio Kojima. Exato, e estava ali e pronto, e não conseguia passar aquilo. Grande jogo. Uma nota importante sobre isto. A razão porque este jogo foi tão bom, e isto é importante notar, é que a Ocean Software, embora não se saiba o valor, a Ocean Software que desenvolveu este jogo, pagou uma figura de 6 números à Universal Studios para produzir este jogo e para ter acesso à artwork original do filme. Ou seja, muito daquele environment que se vê ali, aliás, até mesmo a escolha de cores e tudo mais, que foi, aliás, apareceu na crítica como sendo, alguns deles, muito boa, porque realmente o ambiente era bastante fiel à questão do filme. E o som também era muito bom. E o som. Eles tiveram acesso a tudo isso. Lá está, teve críticas maioritariamente favoráveis e menos favoráveis, e o que me leva aqui a um tópico que eu vou agora entrar na discussão deste jogo para uma coisa mais séria, e também falar com o Marco, porque eu sei que o Marco já criou este tipo de conteúdo e já falou sobre isto, que é e nós falávamos disto há pouco, que é um tópico interessante, que como é que as críticas naquele tempo eram tão irrelevantes face à tua experiência pessoal. Hoje em dia tu tens jogos que são totalmente descartados a face value, só por causa de algo de que alguém escreveu sobre aquele jogo. Naquela altura, sim, a revista dizia-te qualquer coisa, mas não te evitava de jogar. Tu achas que isto é uma das coisas que hoje em dia, Marco, nos prejudica, nos beneficia, que é esta atitude que às vezes existe na questão das reviews dos jogos, de praticamente descartarem-nos? Sabes que hoje em dia as reviews são um bocado injustas, porque depende muito da pessoa que está a jogar. E, por exemplo, quando tu vais para empresas grandes, que são várias pessoas a escrever sobre alguma coisa, tu não sabes propriamente. Imagina, quando tu vês um canal do YouTube e aquele youtuber que tu segues, tu sabes mais ou menos, se tu seguires a pessoa, tu sabes mais ou menos o que é que ele vai falar. Tipo, ou seja, se ele disser isto, tu sabes o nível mais ou menos, o nível de credibilidade desta pessoa. Quando tu estás a falar de uma empresa grande, são várias pessoas a escrever, não sabes. E tu podes dizer, pois, mas antigamente nas revistas também eram carradas de gente a escrever. Sim, mas eu não tinha a facilidade de abrir uma página de internet e sacar uma review. Eu tinha de ir comprar a revista. E muitas vezes, no ato de ir comprar a revista, eu já tinha visto o jogo e já o tinha comprado. Estás a ver? Tipo, não era... muitas vezes eu não tinha a hipótese. Aliás, a revista tinha páginas contadas, não era infinito como a internet. Eles às vezes nem falavam daquele jogo que eu queria comprar, só saía na edição a seguir, porque já não cabia naquela edição, mas era importante, mas não era assim tão importante. Então era muito diferente. Mas hoje em dia eu penso que tu tens vários exemplos. Também tens outra coisa muito diferente da atualidade para antigamente. O Jurassic Park, quando saiu. Não levou um update 2.0, não... nada. Aliás, tu vês isso em jogos antigos que perderam licenças e que as próprias empresas já nem os podem vender. Hoje em dia, se calhar, acontece isso, eles alteram o nome do jogo, alteram uma imagem, tipo, é diferente. Mas eu acho que não havia tanta coisa. O pessoal diz, antigamente os jogos já que eram bons, não sei o quê. Eram. Eu concordo. Antigamente os jogos eram muito bons. Mas também eram bons porque eram fechados. Ou seja, eles não podiam... Para já não tinham... imagina, ia sair a Super Nintendo. Nós estávamos à espera de um Super Mario. Mas ninguém estava ali a bater à porta da Nintendo todos os dias a dizer onde é que está o Super Mario, onde é que está o Super Mario. Hoje em dia isso acontece, né? Na internet. Eles dizem, vamos lançar o Cyberpunk. E nós jogámos todos o Witcher. Estamos todos... Isso não acontecia nos anos 80. Isso não acontecia nos anos 90. Era diferente.
Pá, e eles também era muito mais limitado, também não tinham tanto por onde errar, não tinham, imagina, eles lançavam um jogo para Super Nintendo, para Mega Drive, não lançavam para PC, para Xbox, para não sei o quê, que são plataformas diferentes, que eles tinham de fazer portes diretos, tipo, às vezes tinham de fazer downgrade aos próprios jogos e ninguém se queixava, tipo, porque era o que era. E tu vês isso, por exemplo, no Spectrum, na altura, por exemplo, o R-Type, que há em arcade. O Spectrum era a arcade dentro da tua casa, né? Tipo, era o mais próximo que tu tinhas da arcade. E se tu fores ver o porte do R-Type, tens de imaginar que aquilo é R-Type, não é? É quase isso. É um assunto interessante que estás a falar, que é, eu acho que antigamente, e conhecendo o que está aí em termos de jogos, ou o que já esteve, não é? Seja durante os anos 90 ou o que fosse, eu acho que antigamente os developers, por exemplo, saiu o Super Mario. E não é ser o Super Mario é o ícone da Nintendo. Eu acho que as companhias se preocupavam mais, em termos de concorrência, em produzir algo que fosse original, que captasse, do que propriamente, não, pera, a gente também tem que ter este jogo para a nossa consola. Ou seja, vamos utilizar as duas mascotes icónicas da Nintendo e da Sega. Isto até, aliás, foi um dos tópicos que foi discutido no High Score, no documentário da Netflix, e que eu achei piada aquilo, que foi quando pediram ao novo CEO da Sega of America, em que lhe deram aqueles objetivos e que o teu objetivo é criar qualquer coisa para competir com a Nintendo. Eu acho que havia muito mais originalidade nessa altura, que era, desenvolvia-se coisas originais que não fossem iguais para conseguir competir e dar um outro, digamos, uma lufada de ar fresco. Hoje sentes que eles tentam imitar mais, não é? Exatamente, e infelizmente eu acho que é uma situação. Bem, isto é um assunto que pode dar pano para mangas, e se calhar ficamos aqui com um episódio de 3 horas, não é? Mas realmente é o que eu vejo hoje. Se reparares, por exemplo, no género de jogos que tens no mercado, tu neste momento tens 3 ou 4 géneros de jogos dentro do mercado. Antigamente. Antigamente arriscavam muito mais. Era, exatamente. Havia muito mais failure rate, e nós sabemos que há jogos, vamos falar, por exemplo, do mítico ET, não é? Que foi o jogo que quebrou uma indústria inteira de jogos, não é? Dos videojogos. Mas sabes que antigamente as coisas eram mais bonitas por várias razões. Uma delas era a liberdade que as coisas tinham. Imagina, hoje era impensável a PlayStation lançar uma publicidade como a Sega lançou do Nintendo. Era impensável eles lançarem Xbox Don't. Impensável. Ou mais, lançar tipo, um jogo ou pôr o carro a andar, ou lançar um jogo como o Carmageddon, ou pôr um carro ao lado do outro, o carro da Sega a andar como o caraças e o da Nintendo ali com o Mario Kart a andar bem devagarinho. Ou voltar a ter uma tirada como tivemos quando foi da Saturno, que a Sony chegou à conferência de empresa e diz 399 e sai. Não disseram mais nada, lembram-se dessa? Quando foi no PlayStation. Isso foi a PlayStation. Foi? Mas na conferência de empresa chegou lá 399, vira as costas e vai-se embora. Ninguém fazia isso hoje em dia. Sim, e está dito. E não foi preciso mais nada. Foi mesmo, olha, só menos 6 dólares. E o resto é a consola mais bem sucedida do mundo até hoje. Não é? É só isso. Olhem, eu vou fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo. Vamos cortar aqui só um bocadinho o episódio e vamos voltar já numa segunda parte. Que é só para o pessoal poder ir fazer o xixizinho, não é? Pode ser. Vamos fazer o xixizinho? É isso? Vamos fazer o xixizinho. Então, fazemos aqui uma pausazinha Nicolina, e já voltamos. vá lá fazer o seu xixizinho que nós voltamos já a seguir. Até só não já. temos o macaco Adriano. Sim. Pronto, Até já, pessoal. Até já.